Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo. Partiu? Eu já até esqueci como é que faz isso aqui. Ué, cadê a música? Por que não tá tendo música? Tô chegando aqui, tô muito feliz, mais um vídeo que eu tô emocionada. Eu tô muito emocionada porque tá tendo muitos inscritos no canal, sabe? O canal tá crescendo. Eu tô recebendo, assim, várias mensagens no meu e-mail. Os comentários aqui. Fala nos comentários dos vídeos anteriores, vocês vão ver quantos comentários das pessoas falando: cadê a continuação da contação de história? Eu não consigo dormir sem continuação da contação de história. O que você tá fazendo comigo? Você quer acabar comigo? Por que você não acaba com a contação de história? Eu não acredito! Criança não. Criança nem é pra estar aqui. Mas às vezes tem adulto que tem a voz assim, que fala assim. A voz é bem fininha assim. Então hoje sem óculos. Ai, força, Jesus, força. Vou continuar a contação de história. Hoje não é dia 1º de abril, mas o Pinóquio veio aqui fazer visita. Ah, já entendi. Eu não tô mentindo. Vai catar coquinho. É como é que fala? É projeção. Estou projetando. Os e-mails cheios. Mas tá cheio! Tá cheio, vai lá. Sai! Obrigado. Então vamos lá. Pra você que perdeu e que estava ansioso pela essa continuação de contação de história, vamos continuar agora. E nós vamos ter várias reviravoltas, porque aconteceu uma coisa que essa semana, especificamente ontem, que tipo assim, bateu muito. E eu tipo, eu falei, quer saber? Bate muito, vai bater muito e vamos ir. Tem a ver com espancamento mesmo, assim. Então, continuando. Aí, ó, vocês precisam prestar atenção que vai ter várias vezes que eu fiquei confusa. Então, posso eu deixar vocês confusos. Mas a princípio vocês já sabem até qual livro que eu tô falando. Mas vou terminar essa história, vou falar qual livro que eu tô falando. Vou dizer de onde é a passagem, né? O capítulo que eu tirei do livro. Ai, caramba! Mas enfim, vamos lá. Aí, né, aconteceu que não teve aquele Paranauê todo lá. A gente terminou a última história do Homem de Deus exigindo que os outros Homens de Deus resolvessem o que tinha acontecido. E ele tinha feito aquela picadinha da ficante dele, né? Aí, tá. Foi aquele bafafá todinho, a mulher toda em pedaços. Aí os homens todos se juntaram. Todos os homens que receberam o pedaço se juntaram. Assim, todos receberam um pedaço. Todos os homens que receberam o pedaço se juntaram. Aí se juntaram os homens que estavam a favor desse moço, homem de Deus. Aí, né, eles se juntaram para escutar o crime. No total, foram uns 400 mil homens que estavam ali querendo saber qual era a fofoca. Por que isso tinha acontecido? Sabe, era um crime assim. Oh, por que fizeram isso contra a honra do homem de Deus? Eles não estavam entendendo. Aí, quem não estava por dentro das últimas notícias, né? Queria saber o que tinha acontecido. Aí, devia ter sido algo assim bem grave para justificar 400 mil homens se juntarem, armados ainda. Aí o homem de Deus chegou e, né, teve a palavra dele. Aí deve ter chegou lá e falou: homens de Deus, como eu, homem de Deus, homens de Deus,
Eu cheguei na cidade, naquela cidade ali, que é de homem de Deus, sabe? E tava com a minha ficante. Eu precisava de um lugar para passar a noite. Só que quando eu tava lá na casa, lá de boa, chegaram os homens de Deus lá da cidade, tentaram me machucar. Cercaram a casa. Eles tentaram me matar. Eles violaram a minha ficante. E ela morreu. Eu não sabia o que fazer. Fiquei olhando aquilo lá. Eu sozinho, precisava de ajuda. Cortei ela em 12 pedaços. E enviei para vocês. Porque eu precisava da resolução dessa questão. Eu precisava. E aí, fiquei esperando a resposta de vocês. E vocês estão aqui. Obrigada. Eu preciso de conselho de vocês. O que eu vou fazer? Um conselho de 400 mil homens armados. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu e vocês, 400 mil homens armados. Aí, tá. Os homens viraram e falaram assim: a gente não sai daqui até decidir o que fazer. Vamos tirar sorte. Traz os burros. Trouxeram lá as pedrinhas pra tirar sorte. Tirou a sorte. Aí perguntaram pras pedrinhas o que era pra fazer. Aí as pedrinhas virou e falaram assim: vai lá. Porque eu tô entregando essa cidade desses homens de Deus que fizeram isso nos homens de vocês também, que são homens de Deus. E aí os homens chegaram lá na porta da cidade e falaram assim: ó, entrega esses homens de Deus. Meu Deus. Os homens de Deus, 400 mil homens de Deus, foram dessa cidade que também era de homem de Deus. Que tinha os homens de Deus que tinham violado a mulher. Mas vocês lembram que esses homens de Deus queriam violar o homem? Eles não queriam matar ele, não. Vocês sabem que ele mentiu. Mas tá bom. Aí. Ai, meu olho. Aí eles viraram e falaram assim: entrega esses homens de Deus aí que fizeram esse negócio. Porque a gente quer dar uma conversa com eles. Mas no fim a gente vai matar e extirpar esses nomes aí do nosso meio. Certo? Só que os homens de Deus da cidade falaram assim: poxa, não vamos entregar eles não. Não vamos entregar eles não. Não vamos mesmo, sou. Que difícil, né? Mas é tipo isso mesmo. Vamos continuar. Eles não quiseram entregar. E aí agora, o que eles iam fazer com 400 mil homens armados? Eles foram lá, né? Aí foi 400 mil homens de Deus, que estava do lado do homem de Deus, que estava com a ficante, que tinha sido picada pelos homens de Deus da cidade. E aqueles homens de Deus da cidade conseguiram juntar 26 mil homens. Aí começou a briga. Aí eu vou fazer assim, para até eu mesmo não ficar confuso. Aí, não vou fazer nada, vou fazer assim. Esses homens de Deus aqui, 26 mil, 400 mil. Aí os 400 mil foram lá para brigar. Aí os 26 mil, ploft! Aí eles mataram 22 mil. Os 26 mil mataram 22 mil dos 400 mil. Eita.
Caramba! Cadê? Não era esse não. Pera aí. Eu nem deixei salvo esse aqui. Caramba. Poxa, não era esse não. Cadê? Agora vai. Cadê? É. Aí tá. Aí os 400 mil menos 22 mil, que eu fiz o cálculo aqui, voltaram chorando. A gente tirou a sorte. O que aconteceu? Não falou que ia entregar eles na nossa mão? O que aconteceu? Aí tiraram a sorte de novo. Aí na sorte disse assim, vai que eu vou entregar eles. Já tá na mão de vocês. Aí foram lá a segunda vez. Aí foi lá, os 400 mil menos 22 mil. Ai, deixa eu usar uma calculadora. Meu Deus do céu. Ai. Calculadora. Vamos lá. Ai, cabeça. Ai, minha cabeça. Cadê aqui? Ok. Cadê? Calculador. Certo. Aí, foram 400 mil. É porque que não tá indo? 400 mil. Menos 22 mil. Sobraram 378 mil. Aí, esses 378 mil. 378 mil foram conta de novo os 26 mil. Aí, os 26 mil mataram mais 18 mil. Aí vai. 378 mil menos 18 mil. Sobraram 360 mil. Aí, esses 360 mil voltaram. Nós tiramos a sorte. A sorte tinha dado que a gente ia ganhar. Que a gente ia ter eles na nossa mão. O que aconteceu? Minto. Ahu! A gente tirou a sorte. Ahu! Era pra ele estar nas nossas mãos. Ahu! O que aconteceu? Ahu! Aí, tiraram a sorte de novo. Esses 360 mil. Aí a sorte falou, vai que amanhã vai dar bom. Cadê? Passei remédio aqui, aí tá cicatrizando, a cicatrizando tá ficando feio. Vou ter que tapar aqui pra não assustar ninguém. Foram. Aí os 360 mil fizeram uma emboscada, né? Contra esses 26 mil. Os 26 mil fizeram até musiquinha. Nós estamos ganhando, vamos ganhar de novo. Ahu, ahu. Porque nós estamos defendendo os homens que violaram a ficante dos homens. Ahu. Ele só violou aquela mulher. Por que vocês estão arranjando birra? Nem ele mesmo que jogou a mulher pra eles. Eles não cantaram essa parte não, é que eu tô inventando. Porque, tipo assim, eu vou contar a história primeiro, depois eu vou resmungar. Vou acabar de contar a história. Não, eu vou resmungar agora. Pensa só. Os caras já sabiam o que tinha acontecido. Os 26 mil já tinham sabido o que tinha acontecido. O cara tava querendo a honra dele, mas ele que jogou a mulher pra lá. Então, ele tava querendo defender a honra dele. E a história que ele contou, nem contou a história direito. Então ele começou uma briga generalizada por uma história mal contada, sendo que, se ele mesmo não valorizou a ficante dele, a mulher dele, por que os caras iam entregar os homens? Vocês conseguem entender? Ele, o homem de Deus, jogou a ficante dele pros caras.
os caras, os homens de Deus ali, queriam esse homem de Deus. Queria violar esse homem de Deus, queria ficar com ele. Eu não sei o que ia acontecer, não sei se ia tratar. Assim, obviamente que seria uma violência, mas que ele não queria. Mas a forma que eles violaram a mulher, eu não sei se seria diferente com o homem. Eu não sei. Eu só sei que ele foi cruel o suficiente para entregar a mulher dele no lugar dele, a ficante dele no lugar dele. Simples assim. Aí você me diz, por que aqueles caras iam entregar os homens em detrimento da mulher que o próprio homem que estava exigindo justiça entregou para os caras violarem? Enfim, não é questão de defender a atitude masculina. É questão de, pelo raciocínio, não faria sentido ele exigir a vida dos homens em detrimento da mulher que ele mesmo jogou para os leões. Tá. Aí tá. Aí sobrou lá os 360 mil. E aí o que aconteceu? Nessa emboscada, esses 360 mil conseguiram matar 25.100 homens daqueles que estavam lá protegendo os homens de Deus que violaram a mulher, certo? Tá. E aí, no fim, queimaram a cidade, matou tudo que respirava na cidade, só que não deixa claro se matou também mulheres e crianças. De onde eu tirei essa história, esse livro, essa história? Está na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. No livro de Juízes aqui. Aí a primeira parte são Juízes 19, Juízes 19, enfim. Capítulo 19. Aí essa leitura todinha aqui da primeiro vídeo. E o segundo vídeo é essa leitura todinha aqui. Eu tô dando rápido porque tem outras coisas que eu quero falar com vocês. Vocês todos que estão me assistindo. E eu tô sendo bem assim, fria, porque essa história mexe muito comigo e mexe muito com o meu estômago. E esse aqui é o capítulo 20. Então, Juízes, capítulo 19 e 20. Agora eu vou botar meu óculos, porque, né, para me ajudar a ler aqui melhor. O que acontece? Essa semana nós tivemos a aprovação da PL do projeto de lei 896 de 2023, que foi iniciado no Senado Federal em 2023 pela senadora Ana Paula, vou mostrar aqui para vocês, ó, pela senadora Ana Paula Lobato. Ela começou lá em 2023. E é a lei que equipara a misoginia ao crime de racismo e tantas outras. E teve um monte de deputados homens e algumas mulheres também que estavam contra essa PL. Essa história que eu estou contando é uma história que aconteceu no Antigo Testamento. É uma história que a gente vê registrada ali na Bíblia. É uma história que nós não podemos esquecer. Por que nós não podemos esquecer? Porque Jesus, ele veio para mostrar o que realmente é o amor. Ele não veio para, eu tô olhando assim para baixo para ver se não brilha tanto no óculos. Ele não veio para guerrear. Ele não veio para se armar com espada. Ele não veio para se juntar com quem já estava oprimindo. Todos os passos de Jesus, ele estava protegendo e do lado dos oprimidos. E que naquela época são os mesmos de hoje. Obviamente, acrescenta-se alguns fenótipos e algumas outras características, mas Jesus esteve do lado dos idosos, das crianças, das mulheres e das pessoas com especificidade, deficiências. E com o tempo a gente acrescenta a pessoa preta,
a pessoa trans, a pessoa homossexual. Não é, Elisana, você não é crente? Eu esqueci de falar isso. Esse canal aqui, eu me considero protestante não praticante. Não pratico homofobia, transfobia, racismo, é, capacitismo, adultério, teto. Não pratico. Tem tantas outras também. O que eu pratico é seguir Jesus e tentar, dentro das minhas capacidades, e principalmente agora com urgência, que possa ser que eu viva mais 20, 30 anos, mas possa ser que eu viva só mais algum tempo. Então, nesse tempo de vida que eu tenho, todo o amor que eu tenho e todo que eu acredito que Jesus falou para mim, eu vou passar. As pessoas não têm vergonha de passar crueldade no microfone, no púlpito. Então não vou ter vergonha de passar amor aqui na internet. Tá bom? Certo? Então, essa pele aqui, ela foi aprovada. Dia 30 de março. E no Antigo Testamento, na Bíblia, vou voltar lá, deixa eu voltar lá, que eu não terminei o raciocínio. A Bíblia, eu digo que ela é um manual. Você segue 100% onde está escrito o que Jesus está lá. Onde Jesus está, você segue 100%. Onde Jesus não está, você pensa 1000 vezes e observa o que fazer e não fazer. Você vê que no centro de tudo isso, o estopim para tudo isso, usaram uma mulher. Uma mulher que era tida como propriedade. Uma mulher que na hora que um homem quis jogar para ser violada, jogou. Na hora que quis utilizar para lavar a honra dele, em nenhum momento, tipo... é cruel, porque, tipo, tá claro que aquele é um homem levita. É um homem de Deus mesmo, um levita. Ele deixou de ficar numa cidade pagã, porque acreditou que naquela cidade ele não estaria seguro. Aí ele foi para uma cidade, que era uma cidade dos Benjamim. Benjamim, ó. E que ele não ficou seguro. E que eram benjamins, da tribo de Benjamim, que violaram aquela mulher. Entendeu? A mulher, a ficante, concubina dele, que ele jogou. Que já estava morando com os pais, que já tinha escapado do relacionamento que eu considero abusivo. Porque um homem para fazer isso... Ah, mas na época era assim, certo? Na época era assim. Então, se da mesma forma a gente usa para justificar a crueldade, por que a gente não usa a Bíblia para justificar o amor? É tanta, sabe, é tanta passada de pano para tanta maldade. Só que as mesmas maldades que cometeram lá, estão cometendo agora. E isso, o início de tudo isso é a desvalorização da mulher. É olhar a mulher como objeto. É olhar a mulher como sendo nada. E ao mesmo tempo que a mulher não é nada, ela é utilizada para dar início a algo. Porque é ela que engravida, é ela que dá a luz. Eu sou mulher. Considero hétero, cis. E eu me enxergo, né, vendo algumas coisas no YouTube, como uma pessoa que, se eu tivesse entendido antes, eu não tenho facilidade para a minha leitura de pessoa é mais pro masculino, mesmo sendo hétero. Então, eu já tenho a dificuldade por ser preta e tenho a dificuldade por não me encaixar naquele padrão de mulher que eles consideram que a mulher é docinha, que a mulher, né? E das roupas certas femininas. Sendo que um período os homens usavam salto alto, um período os homens usavam vestido. E se eu me sinto mais confortável com calça comprida, ou com uma calça larga, ou com cueca, ou sem sutiã. Hoje, né, a falta do sutiã é porque eu sempre usei sutiã, né? Tem que usar porque a gordura vai pesando. Mas acaba a questão do câncer, do nódulo, acaba pesando e machuca. Então hoje o sutiã padrão, acho que só tem um que
que eu consigo utilizar, que nem é sutiã, é um bourtier, mas muito específico. Então, todas essas nomenclaturas que para a pessoa que se encaixa no padrão, ela joga por terra, para os outros que não se encaixam no padrão, justifica muitas coisas. E tipo, eu não tô fazendo mal para ninguém porque eu quero usar essa máscara aqui na minha cabeça. Mas se eu usar a máscara na cabeça, usar essa luva e quiser falar alguma coisa sobre a Bíblia, sobre o amor de Jesus, por eu não estar no púlpito na igreja ou não estar seguindo uma regrinha de determinada igreja protestante, eu tô cometendo heresia? Eu não tô falando o que Jesus quer? Então eu vou fazer. Eu não gosto nem de me comparar com Jesus, porque jamais vou me comparar. Eu sempre vou remeter a Jó. Jó não tinha feito nada de errado. Mas o inimigo queria tocar e saber se ele ia negar Jesus. Eu não vou negar Jesus. Minha forma de não negar Jesus é estar aqui na internet. Possa ser que Deus me cure, possa ser que Deus não me cure, possa ser que Deus me dê uma qualidade de vida que eu viva bastante. Mas eu preciso e quero e necessito fazer isso. E fundamentando. Não é por dó, não é por não é por dó que eu quero que as pessoas concordem comigo. Não, pesquisem. A internet está aí para isso. E eu trouxe a versão bíblica. Eu trouxe aqui a versão bíblica. Eu trouxe a versão contação de histórias, que você pode ler na Bíblia o texto todo. E pode ler a contação de história. E aí a gente vem para a lei, a PL, sobre a lei de misoginia. Nós vimos olha só, estatísticas de morte por feminicídio no Brasil. Coloquei letra minúscula, perdão. O Brasil registrou um novo recorde histórico de feminicídios em 2025, com 1.568 mulheres assassinadas por razão de gênero, representando um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Isso significa que, em média, uma mulher foi morta a cada 6 horas no país. Então, veja bem, tudo teve um início. Qual é o início disso? A misoginia. Meu Deus, você está falando misoginia, mas eu ainda não sei o que é misoginia. Na própria lei vem explicando. Você vem a lei, projeto de lei, que já foi aprovado no dia 30 de março, e aí vem assim, o artigo e as alterações. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, etnia, religião, religião ou procedência nacional ou praticados em razão de misoginia. Se eu não me engano, esse NR é a nova redação. Não sei, tá, gente? Depois eu pesquiso. A injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional, ou por misoginia. Praticar, induzir, suscitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou misoginia. Passa a viger com a seguinte redação: define os crimes resultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional os praticados em razão da misoginia. Misoginia, o que é, gente? Justificação. É o sentimento de ódio, repulsa ou aversão às mulheres. Pega essa lei, que foi aprovada agora na 30 de março, e olha essa história que eu acabei de contar. São várias histórias que tem na Bíblia, e eu vou continuar fazendo essas contações de histórias para adulto. Só que como é muito pesada para mim, como mulher, eu vou dar um espaço de tempo, porque dói muito. Dói muito demais. Pega essa lei. Fácil essa lei se encaixaria nesse período. Muito antes de Cristo vir. Fácil se encaixaria no período que Cristo estava aqui na Terra. E como pode essa lei se encaixar naquele período e ao mesmo tempo se encaixar agora? Eu, sendo mulher preta, estou dizendo que isso se encaixa.
o início do feminicídio, antes do feminicídio acontecer, começa em algo que é a misoginia. O sentimento de ódio, repulsa ou aversão às mulheres. Quando você tem um ódio, você de boa vai pegar essa mulher e vai jogar ela. Um levita, um levita. Os homens daquela cidade também não acharam absurdo os caras pedirem para violar um levita. Mas se duvidar, se eles tivessem violado o levita, possivelmente os homens da cidade teriam entregue eles. Porque um homem é mais valorizado que a mulher naquele período e nesse período também. Nós temos que tratar individualmente os homens, sim. A gente tem que ter muito cuidado. Mas no coletivo, o homem, sim, tem vantagens legais, de propriedade privada e tudo mais. Até de decidir sobre. Quando a gente tem um parlamento ou uma comissão só de homem, nunca ninguém questiona. Quando entra alguém, uma mulher preta, será que a mulher ou um homem preto, uma mulher preta, vai saber que com um homem, uma mulher trans vai saber o que uma mulher? Os homens estão decidindo sobre aborto. Aí se é uma mulher trans que tá lá, eu já sei. Colocam as mulheres trans, que eu tenho certeza que capaz dessa lei sobre aborto passar. E de novo, nem quem comete aborto quer cometer aborto. As pessoas precisam da lei para regular. Tá acontecendo. Ai, gente, é ruim que eu começo a ir para outros negócios e não é para ir para outros negócios. Vou voltar para cá, tá? Mas é muita falácia, hipocrisia, sabe? Justificar algo dizendo que não pode porque mas a pessoa não sabia como não sei o que pensa. Então tá, essa lei aqui, quem foi que passou pra frente foi mulher. E mulher, acho que cis, né? E eu como mulher, e mulher branca, né? Essa Ana Paula é branca. Eu sou preta e concordo com essa lei. Misoginia é o sentimento de ódio, repulsa ou aversão às mulheres. É uma forma, tá repetido, é uma forma extrema e repugnante de machismo. E machismo não tem nada a ver com feminismo. Não é o contrário, não é o oposto de feminismo, tá? O machismo, ele tenta diminuir a mulher, perseguir a mulher, destruir psicologicamente, fisicamente a mulher, matar a mulher. O feminismo tem o feminismo branco, tem o feminismo preto. O feminismo branco na questão do trabalho não faz parte de mim, isso também é uma outra história, porque a mulher preta sempre trabalhou. O feminismo na parte da liberdade sexual também não faz parte da mulher preta, porque a mulher preta sempre foi violentada. Então, outros 500, tem várias vertentes do feminismo. Tá? E aí, que deprecia as mulheres e tudo que é considerado feminino, podendo manifestar-se de diversos modos. Veja bem, o que eu coloquei ali na frente? Eu coloquei que acho que eu até escrevi errado. Eu coloquei que a misoginia. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Eu coloquei que a misoginia. O produto da misoginia. Cadê? Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Produto da misoginia. Só coloquei produto da misoginia. Qual é o produto da misoginia? Feminicídio. O produto da misoginia é o feminicídio. E aí a legislação penal já dispõe sobre diversas normas penais, sim, incriminadoras, que protegem as mulheres, sim.
Mas a gente não vai proteger os homens, não? Ah, gente, pelo amor de Deus. Tá. Quem comete os absurdos contra os homens? Homens. Quem comete os crimes contra as mulheres? Homens. Ah, mas tem crimes que as mulheres cometem também contra os homens. É regra ou exceção? Porque no quesito de violência contra a mulher, contra a questão o racismo, o capacitismo, não é exceção, são regras. Sabe? Chega a ser ridículo. O homem que realmente entende que ele é eu não sei se a palavra seria privilegiado, mas ele tem um lugar, homem branco tem um lugar que, se for colocar hierarquicamente, ele está protegido. E ele tem um lugar que ele é majoritariamente um possível agressor. A probabilidade dele ter medo de outros homens é maior do que ele ter medo de outras mulheres. Por quê? Porque a incidência é essa. Aí, mas assim, e quando vem uma pessoa me assaltar e você fala que aí é outros 500, outra história, outra história, é outros 500. Porque senão eu vou acabar trocando o assunto e vou aumentar muito esse vídeo. Então ela dispõe que protege as mulheres, como dispõe na Lei 11.340, que é de 2006. E é um código penal do Código Penal que define o feminicídio como crime qualificado. E o crime qualificado, ele tem as suas. Quando ele é qualificado, ele tem fator de aumento, né? Acaba pesando mais na hora de bater o martelo na hora da sentença. Ocorre que não há uma resposta penal específica mais severa para a injúria praticada em razão da misoginia. Crime que cada vez mais frequente. Olha, quer ver um negócio? Que é muito fácil isso acontecer. Eu me considero esforçada, eu não sou inteligente, eu me considero esforçada. Mas tudo que eu tento falar, eu não jogo e não diminuo o que o outro está falando. E tento não ser pejorativa. Tento escutar e tento falar ao meu lado. Mas há pouco tempo eu estava num Uber e conversa vai, conversa vem. Para mim, algumas coisas que eles estavam falando beiravam o absurdo. Uma pessoa, né, que considerava cristão, estava com a expressão me passava alguém filiado ao KKK, mas estava escrito assim, 100% contra o racismo, alguma coisa assim contra o racismo. Mas, na hora que eu estava conversando sobre a questão de capitalismo, socialismo, da questão do pobre da visão de Jesus, e tentando conversar e falando sobre a questão da gente, a gente se preocupa tanta coisa, mas a gente tem que se preocupar em matar a fome das pessoas primeiro, porque é de amar e coisa vai, coisa vem. Surgiu alguma coisa lá que ele era a favor do capitalismo, e eu falei, a gente nunca viveu o socialismo ou o comunismo para saber se é bom ou ruim. Mas eu sei que o capitalismo não é bom para quem é pobre. E a gente fica justificando ter computador, ter bens, que, e ter uma casa que nem é casa própria, que é alugada, como se isso fosse uma justificativa para dizer que o capitalismo é uma coisa boa. Não é porque deu certo sim, deu certo, e a gente vê a quantidade de gente pobre, a quantidade de gente na rua. Pra eu que tô aqui debaixo de um teto, tá maravilhoso, mas quando eu tava passando fome e necessidade, e precisei de uma rede de apoio, e precisei de assistência do governo, e por aí vai. E teve uma coisa que eu falei, que se a gente fosse colocar os sistemas, e Jesus nunca seria capitalista. Foi suficiente para ele usar uma palavra pejorativa contra mim, dizendo ele usou uma palavra muito feia. Eu prefiro até apagar, mas eu olhei e falei assim: você viu o que você acabou de fazer? Teve falas que você disse que eu não te diminuí, mesmo achando que o que você falou não tem nada a ver, que não tem base. E se você for usar alguma base, é uma base que acaba sendo perigosa e pode até matar.
Só que a partir do momento que eu coloquei o meu ponto e você não concorda, você veio dizer que eu sou que eu preciso estudar mais, que eu sou quase me chamando de burra. E eu olhei e falei assim pra ele, falei assim, não há condições. No fim, eu não sei se foi por dó, porque eu tava falando sobre a questão, também falei sobre a questão que eu tô passando algumas necessidades, algumas pessoas estavam me ajudando, mesmo eu tendo, era pra estar num momento estável, mas devido à questão da doença não tô. Depois no final ele me deu até a corrida de graça. Aí eu, no fim, eu não sei se ele deu de graça, porque ele ficou sentido por eu ter respondido pra ele que o que ele falou beirava ele me diminuir e me chamar de. Ele tava me chamando de burra. E eu não quero dar carteirada. Porque eu me esforço. Se eu não sei uma coisa, eu vou estudar. Mas assim, o que eu tava falando, eu tava fundamentando. E mesmo que eu não soubesse, e mesmo que a outra pessoa não saiba, jamais eu vou virar assim. É, se a pessoa tá dialogando e sendo educada, eu vou ser educada. E eu sou educada até com quem tá sendo babaca. Até com ele que beirou me ofender. Então, me ofendeu. Foi o básico ali. Só que agora pensa nisso numa grande proporção, em que uma mulher é calada, em que ela não pode falar no ambiente de trabalho, em que ela é assediada dentro de casa, no trabalho. Se o homem não faz isso com a mulher, por que ele vai ter medo dessa lei? Agora ele tem que fazer uma autoanálise. Ele faz isso com o homem também? Se é um homem conversando com ele, ele faz isso também? Ou ele faz isso com todo mundo que não tem a mesma opinião que a dele? Ele tá sendo radical com todo mundo ou tá sendo radical só com as mulheres? Tá pressupondo que só mulher é burra? Ou tá pressupondo que todo mundo que não concorda com ele é burro? Naquele momento ali, ele tava pressupondo que eu era burra. E aquilo me deixou totalmente desconfortável. Enquadra nisso aqui? Eu acredito que não enquadra. Mas ele usar uma camisa dizendo que é 100% contra o racismo não vai diminuir o fato dele ter me agredido. Porque aquela fala me agrediu. Eu não sei como é que tá a vida dele depois, mas eu coloquei na balança e não compensava alongar aquele assunto e tornar mais. Até porque a viagem acho que estava dando uns 60 ou 70 reais, estava um dia chuvoso, e eu estava com dificuldade financeira naquele dia. Eu nem comentei essa parte com ele não, mas só de ele ter dado, já meio que não é dano moral, não é sobre isso. Mas já apazigou qualquer raiva que eu pudesse ter futuramente. E também não é por interesse financeiro, entende? Depois que ele falou isso, e eu respondi, parece que balançou um pouco, mas eu não sei se balançou porque era uma cliente que estava no carro, ou se balançou porque ele freou um pouquinho para pensar. Mas pensa nisso numa questão macro, não só micro. Em situações repetidas. Ou em algo que é pontual, mas que pode acabar com a pessoa. Mentalmente, emocionalmente e fisicamente também. Porque até o se desviver também é resultado, pode ser o produto de uma misoginia. Sabe? E aí, ocorre que quando não há uma resposta penal específica mais severa para a injúria praticada em razão da misoginia, crime cada vez mais frequente. Da mesma forma, o ordenamento não pune a disseminação de discursos misóginos, que contribui para o aumento de violências físicas praticadas contra as mulheres. Diante deste quadro, vislumbramos a necessidade e a oportunidade de alterar a lei para nela contemplar os crimes praticados em razão da misoginia. Cabe registrar que essa lei originariamente editada para punir crime de racismo teve seu escopo ampliado pela superveniente Lei 9.459 de 1997, para incluir os crimes de preconceito em razão da etnia, razão ou procedência nacional.
Dessa feita, o que propomos é ampliar o projeto de lei para contemplarmos os crimes praticados em razão da misoginia, especialmente a injúria e a incitação à misoginia, que passaram a ter reprimendas específicas mais severas. Então eu, sendo mulher, ai caramba, sendo mulher negra, doeu aqui, mexi, me doeu aqui, sendo mulher e sendo mulher negra, concordo e não vejo nenhum problema dessa lei da misoginia ser incluída e ser equiparada ao crime de racismo e injúria racial. Porque eu já sofri, quando eu não sofri por ser preta, sofri por ser mulher. E é muito, sabe, é uma linha muito linear, é algo muito assim, como posso dizer, chega a ser muito próximo as coisas que vai acontecendo, sabe? E é isso, eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês. Essa foi minha contação de história com esse fechamento maravilhoso falando sobre essa lei, né, que eu achei perfeita. Esse mês de março, fechando com essa lei, vai demorar muito pra mudar, porque as pessoas se sentem na liberdade de cometer crimes de uma forma assim que a gente olha e fala, meu Deus, como é que pode? Mas eu espero que quem cometeu o crime seja punido. E eu desejo, espero e vou lutar também para que homens que estão sendo acusados injustamente tenham o decorrer do devido processo legal, óbvio, e que eles não fiquem usando de desculpa falando assim, mas agora qualquer coisa que eu falar pode ser. Não, não é qualquer coisa que você falar. Até o cara falou ali, e mesmo assim, eu não. Gente, é tanta coisa que acontece. Tem tantas coisas que acontecem que a gente não enquadra como crime. Entendeu? Não é porque me magoou que vai ser crime, sabe? E tipo, chega a ser absurdo. É igual falar que se o casamento homossexual for aprovado, se o casamento gay for aprovado, se o casamento lésbico for aprovado, eu, pastor, vou ser obrigado a casar eles na minha igreja. Você acha que é uma pessoa que tá no seu dia mais feliz, quer que alguém que odeie eles ou elas, casem eles? Tipo assim, que desejo masoquista é esse? E tudo isso só pra eu vou bater o pé, ele vai me casar, mesmo não querendo. Eu jamais ia querer com uma pessoa que me odeie me casasse. Por que eles vão querer uma pessoa que odeie? Sabe, por tanto tempo eu tive que ouvir isso na igreja. Então, tipo assim, não é porque você falou algo que vai ser enquadrado nessa lei. E, ora, que medo é esse que você tem? O que é que você anda falando? O que é que você anda praticando? Que você está com medo de fazer. Eu não tô com medo. Quando surgiu a lei, a questão da lei da pessoas falando sobre a questão de crime contra a pessoa com especificidade, ou fazendo qualquer outro crime. Deixa eu ver algum crime aqui. Latrocínio. Por que eu vou ter medo da lei do latrocínio? Eu não vou roubar. E eu que teria que ter medo. Porque mesmo quando eu não cometa o latrocínio, eu não roube, a probabilidade de eu ser confundida com um bandido, uma ladra, só pelo meu fenótipo, é muito grande. Entendeu? Então é isso. Meu Deus do céu. Mais um é isso. Foi um vídeo assim que eu tô muito feliz. Que, de novo, tá fazendo muito sucesso no meu canal, tá crescendo demais. Eu tô muito animada, assim, com a quantidade de gente que tá se inscrevendo. E. Vamos fazer sucesso, sucesso, sucesso. E agora é isso. Vocês entenderam? Agora eu entendi! Agora eu saquei! Entenderam? Que o que aconteceu lá no período bíblico
E o que tá aparecendo aqui? Por que tá aparecendo aqui? Por que tá aparecendo aqui? Eu, hein? O que aconteceu lá no período bíblico? E aconteceu agora? Só é muito semelhante, é muito parecido por causa dessa palavrinha nova, que não existia na época, mas a gente soube nomear. Mas sabe o que existia? Existia assim, a palavrinha deixa eu falar aqui. Ódio, repulsa, aversão às mulheres. As mulheres ser usadas para procriar, ser usada para saciar o desejo sexual, ser usada para lavar, limpar. Mas, fora isso, ódio, repulsa e aversão. Que a gente nomeia feminicídio, misoginia. Só vai mudar quem realmente quer mudar. Se não mudar por bem, vamos ter que mudar por medo de ser punido. Só isso. Nem isso. Acabou? Ai, gente, acabou, né? O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos, não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu tomo posse na minha cura.